construção de uma nova economia alinhada a esses limites, né, do planeta exige transformações muito grandes, né? No cerne, né, no fundo, essa transformação é a eliminação dos combustíveis fósseis, que é a verdadeira origem da crise climática. Claro que florestas são importantes, mas não podemos permitir que as florestas, né, se tornem cortinas de fumaça que obscureçam a necessidade urgente de eliminar as emissões na fonte. Então, o mundo precisa reduzir emissões pela metade até 2030. E isso demanda uma ação estrutural, não apenas compensações via os mercados verdes. Então, em primeiro lugar, eu diria que a justiça climática deve ser um princípio inegociável. Devemos reconhecer que a crise tem responsáveis históricos e que soluções não podem perpetuar desigualdades globais. Em segundo lugar, uma nova economia deve priorizar diversificação e resiliência, operando dentro de sistemas circulares e regenerativos que trabalhem com os limites de regeneração dos ecossistemas e não contra eles. Em terceiro lugar, a governança global precisa ser transformada para incluir povos tradicionais, comunidades locais e países do sul global como protagonistas nas decisões e não como objetos de políticas decididas por quem mais contribuiu para a crise. Em último lugar, o financiamento climático deve estar vinculado ao respeito dos direitos territoriais e à autonomia das comunidades. Uma nova economia deve partir da premissa de que os limites planetários são inegociáveis e que as populações que historicamente viveram dentro desses limites possuem conhecimento essencial para a transição que é necessária. Então, convido vocês a apoiar organizações indígenas, para que tenham um protagonismo real na COP30. Eles são gestores legítimos de soluções climáticas. O engajamento de vocês nessa luta é fundamental pelo futuro da Amazônia, dos seus povos e do planeta. Bom, primeiro, aproveitando que o Léo está aqui, obrigada, Léo e Hélio, pela ótima conversa que vocês tiveram, parabéns pelo trabalho. Bom, e agora, continuando aqui a programação no Auditório 1, se nas cidades há riscos crescentes, como calor extremo, inundações, no campo, onde cultivamos a maior parte dos nossos alimentos, a seca castiga as plantações e maltrata os animais. No próximo painel, esse que a gente vai começar agora, vamos conhecer quem estuda e coloca em prática, que é isso que a gente precisa, soluções inteligentes de se produzir alimentos sem prejudicar os limites do planeta. São eles, vou convidar ao palco, Thaís Corral, fundadora do Instituto Sinal do Vale, um biohub flagship da ONU, que promove uma bioeconomia regenerativa na Serra da Estrela, a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Salva de palmas para ela. Dou boas-vindas também a Braulina Baniwa, cientista indígena, doutoranda em antropologia social na Universidade de Brasília, UNB. Ela nasceu em São Gabriel da Cachoeira, em território do povo Baniwa, na Amazônia, e está aqui para conversar com a gente. Também palmas, gente. Vou pedir mais palmas também. Junta-se ao painel o professor Francisco Costa, pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. E para completar o nosso super time, convido o economista Ricardo Abramovay, professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, e autor do... Gente, eu acabei de saber, foi ontem, professor? Ontem que foi? Anteontem, gente. Então, por favor, comprem, tá? O recém-publicado livro Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios para o Brasil. Vocês vão saber, antes de todo mundo aqui, antes de quem leu, dicas também. E eu vou moderar essa conversa. Vou começar falando sobre auditório. Então, assim, canal 3 é português, canal 6 inglês, ok? Vamos lá para a nossa conversa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Thaís, a gente vai começar com você. Como é que é promover uma economia baseada numa biorregião? Conta para a gente. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer, né, de estar aqui nesse evento, nessa iniciativa do Bellwethers, com todos vocês aqui que se disponibilizaram uma manhã de quinta-feira para estar aqui conosco, com todo esse painel de pessoas conhecidas de muitos anos, né?
E, enfim, eu acho que todo esse tema, né, da alimentação é fundamental, porque a gente sabe que a agricultura é aquilo que a gente não pode abrir mão, né, porque é o alimento que a gente come, e ela é responsável. Nós estamos aqui na Semana da COP, nós estamos falando da agricultura agropecuária no Brasil, responsável por quase 70% dos gases de efeito estufa. Então, ela tem um papel importante. Como é que a gente faz essa transição, né? E eu acredito que essa transição ela tem que ser feita de maneira local. É muito difícil você estabelecer políticas. É claro que as políticas mais macro são importantes, né, porque elas estabelecem as diretrizes, mas a implementação e a visão de como as pessoas se organizam nesse processo, ela tem que ser local. E eu com um grupo de pessoas, mas eu fui a fundadora há 18 anos, eu comecei, depois de estar muito nessa esfera global, das propostas, das políticas e tudo mais, eu pensei, mas por que eu não faço esse teste numa região que tem todos os problemas possíveis e imagináveis da sustentabilidade? E essa região, com certeza, é a zona metropolitana do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, recentemente, né, o Rio de Janeiro está sempre nas polaridades, nas piores notícias e também nas melhores notícias, né, como foi ontem, o World Short Price, o C40, né, todas essas coisas que acontecem no Rio. O Rio é sempre um lugar de porta de entrada de muita coisa, é um lugar também de muitos desafios. E a zona metropolitana do Rio, que é o fundo da Baía de Guanabara, onde está a nossa biorregião, que é o Recôncavo da Guanabara, que nós renominamos, né, como ela era antigamente, quando era uma região cheia de rios, extremamente rica em recursos hídricos, em florestas, que foram bastante devastadas, mas ela tem muito lá. E nós escolhemos essa região para fazer uma série de um experimento na bioeconomia local, né? Então, eu acho que o interessante de você pensar localmente é que a região, os rios, as montanhas, aquele solo que está lá, eles são parte, eles são atores também. Não é a gente que pensa desde não sei aonde. E você vai fazendo, a gente fala muito atualmente em ecocentrismo. Eu acho que o ecocentrismo só é possível se você coloca o ecossistema no centro de como você pensa, de como você vai articular soluções, e tem que ser com as pessoas locais, porque tem que ser a partir também dos saberes locais. Isso a gente aprendeu dos nossos ancestrais, dos povos indígenas, mas eu acho que hoje a gente tem que fazer isso em muitos locais. E como a gente faz isso, eu acho que, primeiramente, é entender o que existe lá de alimentos que já existem, que você tem que aproveitar. E, no nosso caso, foi muito o que tinha, o que foi trazido lá, porque 1/3 dos escravizados que chegaram no Brasil chegaram através daquela região. E os portugueses, para alimentar os escravizados, eles trouxeram jaca, trouxeram manga, essas coisas que são exóticas, não são da Mata Atlântica, mas que se estabeleceram muito bem aqui. Então, nós criamos um projeto de aproveitamento da jaca verde, que ajuda no manejo da jaca, e a gente faz todos os produtos, a gastronomia da jaca, que parece muito com a carne, porque ela tem uma textura muito parecida, diferentes partes da jaca têm uma textura parecida com a carne, e a gente dá a essa textura, essas partes da jaca, o molho que você quer. Então, a gente tem ceviche de jaca, lombo de jaca, jacalhau de jaca, salpicão de jaca, muitas coisas, coxinha de jaca. E eu acho que a gente encontrar alternativas para a agropecuária, sobretudo que no Brasil é muito forte, devasta muito das florestas, é fundamental. Então, eu paro por aqui para não me estender. Não, mas eu acho que... Quer que eu continue? Eu acho que sim. Eu acho que aquela... Você me diz que... Aquela conversa que a gente estava tendo, de repente, dar um pouquinho também de contexto de cada um, acho que é interessante que vocês vão também falar. Se quiser só dar mais um pouquinho de contexto, então, acho que é uma você só boa. me levanta aqui porque eu não quero tomar mais espaço, porque é claro que a gente tem 1000 coisas para falar. E eu acho que os nossos, aquela região lá, é uma região, pela situação geográfica, que é a região de transição
da Serra do Mar, onde ela já começa a ser montanhosa, ela não é uma região de agricultura extensiva, ela é uma região de agrofloresta, né? Então, todas aquelas propriedades que a gente tem lá no Recôncavo da Guanabara são propriedades que já automaticamente, por iniciativa dos pequenos agricultores, elas têm agrofloresta, né? Que é alguma coisa muito brasileira, né? Que nós, o Ernest Goethe e muitos outros se tornaram famosos. A agrofloresta é alguma coisa muito importante. Como é que a gente faz a agrofloresta alguma coisa que viabilize o alimento e também a restauração dos ecossistemas e da floresta, né? Então, nós temos feito cadeias de suprimento, né, com empresas que querem também ativar essa possibilidade, que querem ser responsáveis com como chegam os produtos, o fornecimento dos insumos que elas precisam a partir de resgate também dessa agricultura que é, no nosso caso, muito agrofloresta, né? Então, a gente tem o suprimento de acerola e de algumas plantas, por exemplo, a gente tem essa parceria com uma grande empresa italiana que se chama Aboca, é um experimento numa grande área dos sem terra, ali no Recôncavo da Guanabara. A gente tem, com várias propriedades e várias mulheres que nós chamamos das guardiãs da terra, a gente tem o cacau como um elemento baixo, porque o cacau nasce embaixo da floresta, então ele é um elemento, ele é uma planta que se dá super bem lá. Hoje o cacau está muito concentrado na África, mas nós podemos criar formas de cultivo do cacau que atendam à produção de alimentos e tudo isso. Agora, o grande desafio de produzir alimentos numa região como a nossa, né, que é uma região que sofreu durante muitos anos um grande apagamento, não tem infraestrutura, é que tudo isso tem que ser criado, porque, se não tem mercado, você reduz a possibilidade que todos esses atores possam contribuir para essa bioeconomia, né? Então, o que a gente está fazendo é muito a convergência, um pouco com políticas públicas, como a gente tem o PENAI, o PAA, e um pouco com o setor privado responsável que quer comprar os insumos de lugares que eles saibam a origem, fazendo essa transição também de uma forma extrativista, né? Então, digamos, nós dizemos que nós promovemos o BioHub é um catalisador de iniciativas que promovem uma economia da restauração dos ecossistemas. A nossa região fornece água para 14 milhões de habitantes de todos aqueles municípios em torno do Rio. Então, a preocupação de como a gente desenha esses processos para que tudo seja incluído é fundamental. Então, a gente tem essa experiência, é um case, o Sinal do Vale, a biorregião e a bioeconomia é um case. Nós fizemos diálogos, ano passado apresentamos isso como um case, que eu posso mandar para vocês, a gente tem um relatório de todos esses diálogos, e acho que, depois a gente vai continuar falando sobre isso, e acho que a gente tem que considerar que, cada vez mais, a gente precisa colocar na prática muitas dessas grandes ideias que a gente teve nesse processo todo, e colocar na prática. Cada caso será um caso, e ele vai ser determinado pelos atores, que são atores locais, pessoas que vêm, porque a gente precisa de capacidades diversas, mas onde o ecossistema local é o centro de como a gente desenha esses processos. Thaís, é sensacional, né? Você estava falando até de cacau, a gente está com um monte de crise de cacau, quer dizer, a solução está aqui também, né? Só num exemplo, mas assim, que esse case sirva de exemplo cada vez mais, porque a gente precisa disso. Então, parabéns, a gente vai falar um pouquinho mais, explorar esse seu trabalho brilhante. Ricardo, você acabou de lançar o livro. Eu estou super curiosa para esse livro. É muito chique a gente estar recebendo um autor de um livro recém-lançado, depois de 2 dias. Quero primeiro que você comente para a gente, né? Você sempre aponta, né, que concentrar a produção em poucos alimentos, em regiões muito específicas, aumenta a vulnerabilidade da segurança alimentar global. Por que esse modelo é tão arriscado, para quem não sabe? Tá. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Thaís, com o Chiquito e com Braulina. É uma alegria. O mundo
fez um imenso progresso na luta contra a fome desde os anos 60. Em 1960, 1 em cada 3 habitantes da Terra passava fome. Hoje é uma vergonha que nós tenhamos 800 milhões de pessoas passando fome, mas isso representa menos de 1 em cada 10 habitantes. Então, é um progresso fantástico. Para conseguir esse progresso, foram utilizadas técnicas que permitiram um espetacular aumento da oferta agropecuária. E essas técnicas tinham 3 características fundamentais. Em primeiro lugar, sementes com potencial genético gigantesco, mas esse potencial genético só se viabilizava com a introdução de fertilizantes sintéticos, e isso, para ter viabilidade econômica e para ser massivo, exigia ambientes homogêneos. Então, grandes plantações de poucos produtos se desenvolveram e permitiram, de fato, aumentar a oferta. Só que, a partir do final do século XX, essas técnicas se mostraram não levemente problemáticas, passíveis de uma correção tópica e localizada. O sistema agroalimentar global está em colapso. Isso significa que o sistema agroalimentar global responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa, é o mais importante vetor de erosão da biodiversidade e está na raiz de formas variadas de poluição que são extremamente prejudiciais, não só para os seres humanos, mas para o conjunto da vida no planeta. Quais são as características básicas desse sistema? É que elas estão baseadas numa tríplice separação. A agricultura se separou da biodiversidade. Então, é como tudo se passava como se vamos concentrar os venenos, os fertilizantes sintéticos em certas áreas e deixar a floresta quieta. Só que não se deixou a floresta quieta. Chiquito certamente vai falar disso. Até hoje, os grãos continuam avançando sobre a Amazônia. A segunda grande separação é entre os animais e as fontes de sua alimentação. O exemplo mais emblemático disso é que a alimentação proteica do país mais populoso, do segundo país mais populoso do mundo, a China, a alimentação dos animais se apoia num produto que vem do outro lado do mundo, ou seja, a integração entre os animais e a prestação de serviços ecossistêmicos que esses animais potencialmente serviriam foi cancelada. E a terceira grande separação é entre alimentação e saúde. Nos dias de hoje, a indústria da saúde não se preocupa com os alimentos e a indústria alimentar não se preocupa com a saúde, o que se expressa nos alimentos ultraprocessados. Essa tríplice separação se apoia numa tríplice monotonia. A monotonia agrícola, cujo exemplo mais emblemático é dado por um relatório do Royal Botanic Gardens de 2020, em que eles mostram que a humanidade conhece 7.000 produtos comestíveis, dos quais 400 são cultiváveis, e, no entanto, 75% da nossa alimentação se apoiam sobre 6 produtos: arroz, milho, batata, cana-de-açúcar, trigo e soja. Pois bem, além dessa monotonia nos produtos, há uma monotonia nas técnicas produtivas que justamente estão contribuindo cada vez mais para encarecer os custos de produção e para a poluição. Só para vocês terem uma ideia, só no Brasil, os fertilizantes nitrogenados, se você pusesse no balanço brasileiro de emissões os fertilizantes nitrogenados que o Brasil importa, e que isso é quase 90% dos nossos fertilizantes nitrogenados, as emissões de gases de efeito estufa só dos fertilizantes nitrogenados corresponderiam
a 7% das nossas emissões. Isso é mais do que o conjunto das emissões da indústria brasileira. Dizer que esse modelo é eficiente, que nós somos os reis da sustentabilidade, se torna algo extremamente problemático. Na produção animal, a monotonia se expressa não apenas na escassez genética desses animais. Duas empresas globais dominam o conjunto da genética de aves no mundo, mas ela se expressa também pelo fato de que, como esses animais vivem em ambientes homogêneos, a difusão de vírus e bactérias é muito fácil. E como isso é combatido? Por antibióticos. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais. A China é o primeiro consumidor de antibióticos para animais, o Brasil é o segundo, bem atrás da China, mas à frente dos Estados Unidos. Qual é o problema disso? É que esses antibióticos estão na raiz de um problema seríssimo, que é a resistência antimicrobiana, as famosas superbactérias que estão presentes nos hospitais. E a terceira monotonia é a monotonia dos alimentos. 70% do que os americanos, os norte-americanos e os britânicos consomem, vem de alimentos ultraprocessados que, a rigor, não deveriam ser chamados de alimentos, porque são resultados de manipulação de produtos que não correspondem ao que as pessoas têm na sua cozinha. O termo ultraprocessado é um termo que foi cunhado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pelo professor Carlos Monteiro, que hoje é o cientista brasileiro em todas as áreas do conhecimento mais citado internacionalmente, porque a ideia de que os alimentos ultraprocessados estão na raiz da pandemia global de obesidade, que, por sua vez, está na raiz das doenças que mais matam no mundo, matam mais do que a fome, isso é extremamente importante. Então, felizmente, o Brasil é um país em que as soluções para esse problema o Brasil está na vanguarda das soluções para esse problema, e há uma organização em particular, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que nasceu no coração da soja brasileira e que está fazendo um grande esforço para introduzir a vida ali onde a agronomia convencional faz da destruição da vida a base do aumento da produtividade. Nós precisamos inverter essa equação. Como disse a Thaís, é da vida que nós precisamos tirar os elementos fundamentais para aumentar a produtividade e a oferta agropecuária. E nós precisamos seriamente reduzir a monotonia. 2/3 da superfície agrícola brasileira são ocupados por um produto, que é a soja. Esse modelo pode até estar dando dinheiro hoje, mas os sinais de seu esgotamento são muito evidentes. Obrigada, professora. É isso, né? A gente pensar a longo prazo, pensar na vida. Obrigada pela explicação super didática e super sharp, né? É isso. Aqui, os problemas estão apontados. Então, vamos pegar daí, vamos trazer solução. Falando de solução, Braulina, na COP30, você vai lançar a Bioeconomia Indígena Feminina da Amazônia, Vozes das Gerações. E eu queria entender mais como as tecnologias sociais de produção têm influenciado práticas industriais atuais, e até que ponto esses novos modelos de produção de alimentos já eram praticados pelos povos originários, ancestrais. Recuapeuaica, Catima no Cale, a Canoe Pecolico, Catima no Cale, no Caite Pecalina Creno Deni Cale. Bom dia a todos e a todas. Que linda! É uma honra estar aqui ao lado do professor e dos colegas para trazer essa pauta tão importante para nós. Eu sou uma cientista indígena, pesquisadora, então é a partir dessa meu trabalho que eu vou compartilhar com vocês como o tema da bioeconomia chegou na minha vida. Acho que a gente tem alguns trabalhos publicados
a partir do Núcleo de Estudo da Amazônia. E a minha presença trouxe a questão de como as mulheres indígenas são guardiãs das nossas tecnologias, a partir da nossa alimentação, das nossas artes, para que disputasse também esse espaço de produção de conhecimento e trazer esse silêncio da ciência indígena para o debate de produção de conhecimento. Então, assim, eu gostaria de apresentar para vocês a pimenta banil, eu não ando sem ela. Eu acho que a comida, ela carrega a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa força enquanto mulheres. E como colocar isso na produção de conhecimento para disputar esse espaço científico, como mulher indígena, como pesquisadora indígena. Então, as nossas tecnologias sociais, elas estão presentes há milênios. Então, nós temos uma ciência milenar que nenhuma universidade vai conseguir traduzir. Nós temos uma tecnologia indígena na nossa alimentação, a forma de produzir, regenerar a floresta, que é nossa, ela é ímpar, ela é singular, de cada povo. No Brasil, são mais de 305 povos, e estamos nesse processo também de ocupar espaço para trazer como nós, povos indígenas, somos guardiães da nossa ciência. E valorizar esse conceito externo, a palavra bioeconomia, também traz a força das mulheres que me antecederam, que não tiveram oportunidade de estar na universidade, que não tiveram oportunidade de estar nesse espaço, num processo de demarcar esse espaço, indigenizar esses espaços de produção de conhecimento e esses espaços de fala também. Então, assim, a economia, para nós, enquanto povos indígenas, ela está presente na floresta. O patrimônio não é recurso para nós. O patrimônio é floresta, a gente poder pescar, poder tirar a nossa subsistência a partir do nosso território. Por isso que a gente briga tanto pela demarcação do nosso território, a demarcação dos quilombolas também nesse processo, para que a gente tenha espaço para discutir a importância da manutenção das nossas tecnologias, da manutenção da nossa ciência milenar, que está presente em cada detalhe, desde como a gente resguarda o nosso corpo-território a partir da saúde, e como a gente alimenta esse corpo-território, que também precisa ser resguardado a partir das nossas roças que estão dentro das florestas. Então, disputar esse lugar, trazendo essa Vozes da Geração, que vai ser lançado na COP30, que é um trabalho com 7 mulheres incríveis da Amazônia, tentando dizer para o mundo que as mulheres não precisam ser lembradas num processo, as guardiãs da floresta. Essas guardiãs também têm suas tecnologias, essas guardiãs também têm sua ciência, e que, ao mesmo tempo, essa ciência está presente no nosso corpo-território. Então, aonde eu estiver, serei eu, Braulina, dando bom dia na minha língua e carregando essa ciência viva que, para nós, para além de poder compartilhar a nossa pimenta, quem é amante de comer pimenta ou de comprar cestarias e outros produtos que são tecidos pelas mãos das mulheres, a gente também, nesse processo de fazer, há uma presença de uma ciência que está aí disputando esse conceito para os indígenas. Não tem tradução bioeconomia para nenhuma língua indígena. Mas quando a gente explica o conceito para realidades territoriais das mulheres e dos nossos parentes, eles falam, então a gente já faz isso há milênios, a gente regenera isso aí. O que eles falam de tecnologia baseada na natureza, nós sabemos fazer. Então, esse processo da gente se orgulhar das nossas tecnologias, da gente se orgulhar que somos cientistas, independente de diploma, porque nossos anciãos são nossos mestres dentro do nosso território, dentro das florestas, que eles que sabem os caminhos para ir, para se cuidar e também valorizar esse processo. Mas a academia também nos permite tentar traduzir esse sentimento, esse orgulho, para estar demarcando também presença em diferentes lugares. Então,
Esse também é um pouco do meu trabalho. Eu sempre falo, olha, se vocês forem falar da Amazônia, coloca uma pessoa da Amazônia para falar da Amazônia. Se for para falar de tema de mulheres indígenas, coloca uma mulher indígena. E meus parentes sempre falam, eu sou do Rio Negro, a gente não fala português direito, então coloca a gente mesmo com português atravessado, mas a gente vai tentar falar. Então, assim, eu acho que precisamos superar também de que, eu sou salvador de parente. Não, precisamos superar isso. Eu acho que, de fato, trazer o protagonismo de quem vivencia, experiencia esse processo, também é um processo que vai aproximar essas duas ciências, que são as ciências indígenas e as ciências ocidentais, para a gente ver esse processo aí da justiça, crise climática, como queira, e que tipo de alimento estamos colocando para nossas crianças, para nós, né? Que aparecem tantas doenças que não eram normais, né? Hoje, como é que responde isso, né? Então, isso também é importante, né, de trazer, e que cada alimento, cada produto nosso, enquanto povos indígenas, carrega um pouco da nossa história, do nosso tempo. Por isso que a nossa economia, ela conta também com a economia do tempo, a economia do cuidado, e, ao mesmo tempo, tentar traduzir isso, a forma que a gente faz esse processo da governança dentro dos nossos territórios. Então, quem quiser conhecer, as meninas vão estar lá na roda de conversa, vão estar discutindo lá, então fica à vontade também quem estiver na COP30. Eu fiquei emocionada do seu lado, e eu estou vendo o professor Ricardo também emocionado. Eu não estou vendo direito, mas eu tenho certeza que eles também estão, porque você carrega a sua força ancestral. Eu estou com os olhos cheios de lágrimas também, acho que o pessoal está, porque é isso, é muito o que você fala, é muita resposta a tudo que o professor estava falando, da monotonia disso, da monotonia daquilo, da monotonia que a gente está vendo agora, da saúde não conversar com alimento não conversar com a saúde, quer dizer, tudo isso que ele falou está aqui, gente. A gente está falando de problema e está com a solução. Claro, não é tão simples assim, mas está aqui, é ancestral. Então, parabéns. Quem estiver na COP, procura a Braulina e as outras mulheres. E também ela vai estar aqui no final, assim como a Thaís e os professores, também para conversar com vocês, porque, como eu falei, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria para discutir essas questões tão importantes. Agora, Francisco, no seu trabalho também, né, ainda falando de Amazônia, no seu trabalho no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, você salienta que, muitas vezes, as formas de combinar a sobrevivência social com a preservação dos ecossistemas é vista como atraso. Por quê? Antes de tudo, agradecer a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui, ao lado da Thaís, do Ricardo, companheiro de tantos anos, discutindo essas coisas, na verdade, sempre, né? E a Braulina, um prazer enorme. Iniciaria situando um pouco, não é, o nosso trabalho. A gente, no Núcleo de Altos Estudos, tem, enfim, como centro das nossas, o objeto central, não é, observar de modo acurado, não é, e criticamente as dinâmicas que vêm involucrando, quer dizer, pondo a Amazônia envolvida, né, em processos com poder transformador enorme, uma capacidade de destruição muito grande e algumas oportunidades pelo meio, mas, enfim, observar esse processo em sua integralidade, com uma perspectiva muito crítica. Isso enfim, o que temos feito ao longo desses 50 anos, o Instituto tem 50 anos. O nosso grupo, em particular, trata mais especificamente da dinâmica agrária, não é, associado a uma observação que traz como referência central a sustentabilidade, ou as possibilidades de sustentabilidade e a crise, né, de insustentabilidade como realidade, digamos assim.
E para fazer isso, então, a gente observa muito atentamente o que as dinâmicas agrárias de ocupação do território vêm trazendo, por um lado, tenta entender o que é muito complexo, muito difícil, mas faz isso contrapondo, não é, ao que seriam as formas baseadas em outro paradigma, em outra forma de ver o mundo, em outras maneiras de ver o mundo e de usar, não é, os recursos naturais. Então, a gente tenta ver o conjunto das coisas, a grande tensão existente entre um movimento e o outro, o movimento da chegada das trajetórias tecnológicas que vão produzir soja, né, a partir, né, desses modelos tecnológicos de fronteira que o Ricardo nos apresenta, mas, ao mesmo tempo, observando que existem estruturas estabelecidas no território, que são baseadas em outras formas de produzir, um outro paradigma, na verdade, que precisam ser entendidos e colocados em contraposição, quer dizer, possibilidades contrárias àquela dinâmica exógena, devastadora que vem chegando. Então, esse é o quadro geral. Eu, aqui, para a conversa, seria fundamental trazer o que temos, por último, apresentado muito insistentemente, é que existe uma economia baseada em bioma, uma economia real existente, uma bioeconomia que aí, nas classificações acadêmicas que vêm se organizando, vem sendo apresentada como bioeconomia bioecológica, ou seja, uma bioeconomia baseada na diversidade, baseada na vida, né, como interação, não é, contínua e sistêmica de vários elementos que impulsiona, digamos assim, né, capacidades de produção de elementos que podem e são, não é, incorporados nas nossas vidas, como alimento, como vestuário, como tudo mais. Bom, então, um tipo de produção baseada na diversidade. A gente categoriza, em última instância, um tipo de produção referido ao bioma, né? Essa referência pode ser de duas ordens. Uma referência em que o bioma é o material trabalhado, a matéria trabalhada, então, economias camponesas ancestrais, formadas na Amazônia na segunda metade do século XVIII, que resultaram da diluição de vários povos indígenas nas suas relações com os processos colonizadores, se transformaram em estruturas camponesas. A gente sempre traz isso porque é fundamental para se entender, não é, que aquela transformação que aconteceu primeira metade do século XVIII, segunda metade do século XVII, primeira metade do século XVIII, resulta na formação de um extenso campesinato, ou seja, estruturas rurais associadas, em princípio, não é, desde sempre, não é, à produção de manejo da natureza originária, de manejo da floresta, que, para fazer isso, não é, trouxe, né, os conhecimentos indígenas. Com esses conhecimentos indígenas se montaram tecnologias de uso desse território, uso eficiente desse território, em bases diferentes, camponesas, familiares, nucleadas, mas que, nessa condição, interagiram com o mercado mundial, interagiram com o mundo, com as diversas economias, e vem se reproduzindo desde lá até hoje. Então, hoje, agora mesmo, você tem grande parte da Amazônia na forma de camponeses ribeirinhos, né, famílias ribeirinhas, camponeses quilombolas, por exemplo, e camponeses mais recentes, né, que chegaram por migração no período da borracha, né, trazidos do Nordeste, por exemplo, para o Acre,
esses camponeses, né, esses seringueiros, inicialmente, ali compulsivamente colocados para trabalhar nos grandes seringais, quando os grandes seringais entraram em crise, se transformaram em famílias nucleadas, camponesas também, que passaram a imitar e a, né, operar como os camponeses caboclos, lá, né, do século XVIII. E aí se juntaram, não é, a essa forma de economia, que é extensa. Não é? Então, hoje, a estatística do último censo, 2017, para a região norte inteira, não é? Em torno de 200 mil famílias. Né? São parte desses conjuntos diferentes de campesinatos que povoam a grande área da Amazônia e atuam, né, nessa gestão de uma espécie de sistemas agroflorestais pristinos, né, originários, manejando a floresta. Mas, ao lado desses, tem formas ainda mais recentes. Por exemplo, a migração japonesa, né, que chega na Amazônia nos anos 20 ainda, aí se estabelecem produzindo, basicamente, produtos exóticos, tipo a pimenta do reino, mas entram em crise, uma agricultura que entra em crise, por conta das diferentes condições, e a busca de intensificar, usar os métodos que o Ricardo trazia, não é? Num contexto ecológico diferente, por fim, produzindo uma crise, no caso da pimenta do reino, surge um patógeno que destrói a pimenta do reino, exatamente por conta da homogeneização. A homogeneidade necessária para esse padrão funcionar, não dá certo na Amazônia, cria sistematicamente problemas. Então, os japoneses saíram da crise imitando, a gestão da floresta, de certa maneira, criando sistemas agroflorestais, dessa vez artificial, digamos assim, para regenerar áreas devastadas, mas usando, como espécie de referência cognitiva as regras do bioma. Professor, para terminar. Você viu, né? O tempo não vi. A gente, mas, enfim, voa, já temos 2 minutos. Pois bem. Então, o fato é que hoje na Amazônia você tem uma massiva economia baseada em sistemas agroflorestais. Essa massiva economia, ela produz, em escala, quer dizer, hoje a discussão é muito, não existe, mas não tem escala. Tem escala, sim. Supre, tem vários alimentos e vários produtos, óleos, etc., que são chaves, que vêm dessa economia. Em termos de alimentos, tem 3 superalimentos nessa categoria moderna. O açaí é uma delas, o cacau é outra delas, e a castanha do Brasil, do Pará, que, na verdade, suprem o país. São grandes supridores, produtos com outra constituição, quer dizer, longe, dos vetores de envenenamento, adoençamento, etc., que as produções modernas trazem. E fazem isso em a castanha do Brasil, por exemplo. Hoje, o mercado brasileiro do castanha do Brasil é 1,4 vezes, ou seja, 40% maior do que o mercado mundial. Professor. E aí, enfim, essa economia tem dado conta dessa. O açaí tem constituído, tem dado conta também. Então, o nosso grupo procura colocar essa estrutura tão importante no contexto geral de sustentabilidade e de novos padrões alimentares em evidência. E desculpa. Não, imagina. O que eu acho mais bonito de tudo isso é a paixão que cada um de nós temos pelo que a gente faz. Então, assim, só para dar uma última, amarrar muito rapidamente, mesmo que a gente não tem mais tempo, eu gostaria muito. A Thaís, antes da gente conversar, também comentou sobre o fato dela ser co-presidente da década da ONU para a restauração dos ecossistemas. Isso é uma coisa
muito especial. Então, como a gente não consegue agora continuar falando sobre isso, queria saber se vocês podem ficar um pouquinho mais lá fora também para conversar com as pessoas, se alguém tiver dúvida, também para falar sobre o que você vai fazer na COP, o trabalho que vocês fazem e também sobre o livro, né? Então, a gente não tem tempo de consideração final, né? Mas temos tempo lá um pouquinho mais. A gente quer parabenizar e primeiro agradecer em nome do evento a presença ilustre de vocês 4 e encorajar o trabalho de vocês e disseminar e que cada case aqui seja levado como exemplo não só para cá, mas no mundo todo, porque realmente vocês fazem a diferença. Parabéns. É muito orgulho estar com vocês aqui. Muito obrigada.